Olá! Hoje a gente entra numa história bíblica que é pura intensidade, a de Absalom. Uma das mais trágicas, realmente. Exato, mas o nosso olhar hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai explorar essa trama toda não só pelos eventos, mas pelos códigos, assim, escondidos nos nomes. Seguindo uma leitura cabalística, né? Baseada nos ensinamentos do moré André Clem Rosa. Isso. A nossa conversa parte dessa ideia forte de que os nomes em hebraico, eles carregam uma essência, sabe? Quase um mapa da alma, um potencial ali. Uma missão de vida, de certa forma. Pois é, e a pergunta que não quer calar é: como que figuras como Amnon, que significa fiel, Tamar, a palmeira justa, e principalmente ele, Absalão, o pai da paz. Avshalom. Isso, Avshalom. Como que eles acabaram numa rota tão contrária ao que os nomes deles indicavam? Como que a alma pode se desviar tanto do próprio nome? É a grande questão. O ponto de partida, segundo essa análise que a gente está seguindo, é uma quebra de confiança muito feia. O Amon, o tal fiel... Que de fiel não teve nada naquele momento? Nada. Ele comete um ato terrível contra a própria irmã, a Tamar. E o nome dela, Tamar, remete à palmeira, que na tradição judaica é símbolo do justo, da retidão. Então, a atitude dele não é só um crime pessoal, né? É como se ele tivesse atacado a própria justiça dentro do reino. Uma violação grave. Exato. E a reação do rei Davi, o pai deles. Isso é chave para entender o resto, né? Fundamental, porque Davi fica furioso, a gente sabe, mas ele não age como deveria. Ele demonstra um excesso do que a Kabbalah chama de chesed. A misericórdia, a bondade. A bondade, o amor. Só que faltou ali a contraparte essencial, divurá. A firmeza, o julgamento necessário para corrigir, para colocar ordem na situação. E esse desequilíbrio, essa falta de uma ação mais firme do rei... cria um vácuo perigoso de justiça no reino. Um vácuo que alguém vai querer ocupar, imagino. Exatamente. Anos se passam, e quem surge com força total? Absalão. E ele meio que assume para si essa função de gevurá, essa força de julgamento, só que totalmente distorcida. Não é mais sobre justiça divina ou do reino. Vira vingança pessoal contra o Amnon e depois um ressentimento crescente contra o próprio pai, Davi. E aí chegamos no centro da questão. O próprio Absalão. O nome dele, Avshalom, pai da paz. Nossa, que ironia! É um paradoxo tremendo. A missão que o nome dele apontava era de harmonia, de reconciliação, de shalom. Mas ele se torna o oposto, o grande agente da discórdia, da guerra civil. O pai da guerra na prática. Exato. Uma inversão trágica. E o fascinante nessa análise é a ferramenta que ele usa para essa ascensão. Ele manipula a energia de Tiferet. Tiferet, beleza. Harmonia, equilíbrio na árvore da vida, certo? Perfeito. Absalom era famoso pela beleza física, pelo carisma. Era algo notório. Só que ele usa essa Tiferet apenas na sua camada mais externa, no que a Kabbalah chama de clipá. Clipá, a caixa. Isso, a casca. Como se fosse uma embalagem linda, sedutora, mas o conteúdo estava corrompido pela vaidade, pelo ego. Então a beleza e o carisma viraram armas de manipulação, para enganar o povo. Precisamente. Ele usava isso para seduzir, para atrair as pessoas para o lado dele, minando a autoridade do pai. E tem o famoso cabelo comprido de Absalão. Ah, sim, o cabelo. Nessa leitura cabalística, cada fio daquele cabelo representaria os dinim, os julgamentos severos, as críticas, o ressentimento acumulado que ele tinha contra Davi. Era como se ele carregasse na cabeça uma coroa de julgamentos. Uma coroa de vaidade, de ego. Então, não a coroa da realeza espiritual que ele deveria buscar sendo filho do rei. Exatamente. E essa beleza usada como fachada, essa gevurá distorcida, leva ele ao confronto direto, a atacar o próprio pai, o reino, que na Kabbalah seria a esfera de Malkuth. O reino. O que faltou nele, então? Para ele não perceber que pai da paz não combina com golpe de Estado e guerra civil. Faltou o que a Kabbalah chama de Dat. Dat, conhecimento. Mais que isso, não é só saber intelectual. Dat é um conhecimento conectivo, uma compreensão profunda que integra as coisas, que conecta coração e mente, o céu
e a terra, digamos assim. Entendi. Absalão não tinha esse dado. Ele via o poder externo, a glória, a beleza superficial. Mas ele não sacava a alma do reino, a importância da conexão, da harmonia, da submissão a algo maior que o próprio ego. Achava que a paz viria pela força, pela imposição. E é interessante contrastar isso com o Davi, né? Porque na hora H, Davi foge de Absalão, chora. Parece uma atitude fraca para um rei guerreiro. Mas aí que tá. Essa fuga de Davi, chorando, subindo o Monte das Oliveiras descalço, por essa análise, é vista como um ato de profundo da'at. Sério? Como assim? Mostra humildade, mostra a conexão com a dor real da situação, mostra entrega a um julgamento divino que ele, Davi, sentia que talvez merecesse por erros passados. É justamente a qualidade que faltava em Absalão, a capacidade de se conectar com algo além do próprio umbigo, do próprio ego. Nossa, que perspectiva diferente. E a história termina de um jeito muito, muito simbólico, né? Absalão, na floresta... Sim, a queda literal e simbólica. Isso. Ele fugindo a cavalo, e os cabelos, aquele símbolo máximo da sua vaidade, dos seus julgamentos, da sua tiferete de clipagem, ficam presos nos galhos de uma árvore. A imagem é forte, preso pelos cabelos, e ele fica suspenso entre o céu e a terra. É muito significativo isso. O que isso representa, cabalisticamente falando? É a imagem perfeita de alguém que rompeu com o reino dos homens, com Malcos, com a ordem terrestre, através da rebelião, mas que pela sua própria vaidade e falta de conexão espiritual real, também não conseguiu se conectar com o reino dos céus, com Kéter. Ficou num limbo. Preso no vazio. Exato. O próprio instrumento da sua glória e do seu orgulho, o cabelo, se torna a sua armadilha fatal. A beleza que não estava conectada à verdade, à essência, se voltou contra ele. E o lamento final do Davi, aquilo é de cortar o coração. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Ganha outra dimensão com essa leitura, né? É como se fosse a própria Tiferet, a harmonia, a beleza, chorando pela beleza que se perdeu, que se corrompeu, que se voltou contra si mesma. E a dor da paz do Shalom, chorando pelo filho que carregava paz no nome, mas escolheu a guerra interior e exterior. Uma dor profunda do pai e do rei. Uau! E a lição central que o Moré André Klein Rosa tira disso tudo, acho que é bem direta e serve pra gente hoje, sabe? Qual seria? Todos nós temos um nome, uma essência, um potencial divino luminoso, podemos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, todos nós temos um ego, uma vaidade, medos, ressentimentos, que podem distorcer esse potencial. Podem desviar a gente do nosso propósito. Podem às vezes até inverter completamente o jogo. Como aconteceu tragicamente com Absalão. O pai da paz virou o agente da discórdia. É verdade. E isso talvez deixe a gente com uma pergunta para refletir, né? Qual é o nosso potencial de paz interior? Qual a nossa capacidade de harmonia, de beleza verdadeira? Que talvez esteja correndo o risco de virar conflito. Conflito por causa da nossa própria vaidade, talvez. Pela vaidade. Pelos nossos julgamentos apressados sobre os outros ou sobre nós mesmos, ou por aquela necessidade de reconhecimento a qualquer custo. São coisas para a gente pensar. Uma reflexão e tanto. E com ela, a gente fecha essa nossa exploração de hoje.